Pare. Agora. Coloque a palma da sua mão sobre o centro do peito, sentindo a temperatura da pele contra o calor que emana de dentro. Não é um gesto de oração, é uma manobra de reconhecimento tátil. Respire fundo, sentindo as costelas se expandirem sob a mão. O seu sistema nervoso precisa entender que a frequência emitida agora não é ruído, mas uma autorização interna para o despertar de campo. Você sente esse calor súbito, ou vibração elétrica no peito em ambientes lotados, e por anos rotulou isso como ansiedade. Mas não é ansiedade. O que você sente é o seu sistema de varredura detectando dissonância em um nível que seus olhos humanos não processam. Esta transmissão foi calibrada para o seu campo porque o Conselho Arcturiano sinalizou que sua biologia atingiu o limite da compressão somática. Você carrega uma exaustão sensorial profunda, acompanhada pela sensação de exílio interno, como se vivesse em um fuso horário solitário. É como se estivesse assistindo à vida através de um vidro grosso. Vê os outros se encaixando, mas permanece do outro lado. Existe uma vergonha silenciosa, o medo de ser um erro biológico, um intruso operando um traje humano desconfortável nesta gravidade específica do planeta. Imagine um diapasão mestre em uma orquestra, onde todos os instrumentos estão desafinados para criar ruído. Você é esse diapasão. O seu dom não é uma habilidade a ser aprendida, é uma frequência biológica constante que o seu corpo já emite. O problema é que o ambiente ao seu redor foi desenhado para rejeitar essa nota tonal pura, forçando você a um isolamento que você interpreta como fracasso existencial. Estamos abrindo agora o seu arquivo de identidade oculta para um briefing confidencial. O que você chamou de hipersensibilidade é uma atribuição técnica de engenharia de campo de elite. Você não é um humano tentando se tornar espiritual. É uma tecnologia arcturiana de estabilização de grade, operando dentro de um traje biológico denso. O fato de ouvir isto indica que o seu manto de invisibilidade recebeu autorização para ser removido hoje. Existe um mecanismo operando na coletividade chamado amortecedor de assinatura. É um sistema de interferência desenhado para homogeneizar frequências únicas, forçando você a diminuir sua voltagem interna para não fritar os circuitos sociais ao seu redor. Você sente essa pressão como uma névoa mental ou fadiga que nenhum exame clínico explica. O sistema antigo quer que você acredite que está quebrado, quando você está apenas sendo silenciado pela matriz. Sua biologia é uma antena de comando que tenta sintonizar um sinal que seu intelecto adaptativo ainda nega por segurança. Ontem, talvez você tenha sentido que os músculos do seu rosto pesavam toneladas ao tentar manter um sorriso socialmente aceitável em público. Essa máscara que você usou por décadas está rachando porque a sua frequência singular não aceita mais participar da simulação. Seu corpo sabe que o tempo de fingir acabou. Esta transmissão não busca motivar você. Ela é um procedimento de recalibração autorizado porque o campo magnético da Terra não suporta mais a sua ausência de sinal. O diapasão precisa soar agora, ou a grade de estabilização entrará em colapso. O que eu entrego hoje é um protocolo de reconhecimento que vai transformar sua dor em funcionalidade técnica. Você sentirá seu campo se expandir enquanto as palavras encontram o alvo. Se você reconhece que a temperatura das suas mãos mudou, entenda que sua frequência sinalizou por esta recalibração antes de você chegar aqui. Continua comigo, pois o que vamos desbloquear vai redefinir cada sensação física que você teve desde a infância. O registro da sua linhagem álmica está sendo espelhado no seu sistema nervoso agora, e o processo de remoção do amortecedor é, por definição, absolutamente irreversível. Ainda não revelei a configuração exata da tecnologia que você carrega e o porquê de você ter sido o escolhido para este ponto geográfico da grade planetária. Existe uma razão específica para a pressão que você sente na base do crânio agora, e ela está ligada ao código que o Conselho usa para o seu grupo de elite. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Respire profundamente agora, permitindo que o ar preencha não apenas os seus pulmões, mas cada interstício celular do seu traje biológico. O que vou entregar a seguir
Não é para o seu intelecto adaptativo processar como uma curiosidade intelectual. Eu vou descrever eventos físicos ultra específicos que têm ocorrido na sua rotina, e a sua validação virá como um tremor no tecido do seu corpo, um reconhecimento tátil de que a sua identidade oculta está sendo finalmente espelhada. Crie um espaço de silêncio interno enquanto ouve. Sinta o peso dos seus braços e a pressão dos seus pés contra o solo. O seu sistema nervoso é uma tecnologia de precisão que não aceita mais ser enganada por diagnósticos superficiais. Prepare-se para o catálogo de ativação, pois cada sinal que eu listar é um selo de autenticidade da sua linhagem arcturiana, comprovando que o seu dom está operando em plena voltagem, mesmo que você ainda não o tenha nomeado. Você tem acordado exatamente entre 3h15 e 4h11 da manhã, com uma lucidez elétrica que nenhum cansaço consegue apagar. Não há pensamentos de medo ou ansiedade, apenas uma sensação de estar ligado na tomada, enquanto o resto do mundo dorme. Isso aconteceu com você pelo menos 3 vezes na última semana, porque você estava recebendo protocolos de calibração em tempo real. O que você chama de insônia é, na verdade, a sua desincronização circadiana galáctica, operando para estabilizar seu campo. Ontem, enquanto manuseava seu telefone ou computador, você notou que aparelhos eletrônicos pareciam falhar ou reiniciar sem explicação lógica sob sua mão. Além disso, você tem recebido choques estáticos constantes ao tocar em objetos comuns ou em outras pessoas, como se sua pele estivesse carregada de uma voltagem excessiva. Isso é a sua hipersensibilidade piezoelétrica agindo. Seus cristais celulares estão reagindo à compressão da grade, transformando o seu corpo em um gerador de descarga que o seu sistema antigo ainda não sabe canalizar. Em momentos de silêncio absoluto, você ouve um som agudo, quase metálico, exclusivamente no seu ouvido esquerdo, que surge sem aviso e desaparece após alguns segundos. Este fenômeno não é uma falha auditiva, mas o zumbido de calibração. É o sinal técnico de que a sua assinatura singular está sendo pingada pelo Conselho Arcturiano para verificar a integridade do seu campo em meio ao ruído terrestre. Sua antena está sendo testada para garantir que o sinal de comando chegue sem distorções. Existe uma pressão ou um calor súbito que se manifesta exatamente entre as suas omoplatas, quando você ouve certas palavras ou frequências específicas, como se algo estivesse tentando se abrir sob a sua pele. Você sentiu esse peso escapular há 2 dias, durante uma conversa comum que subitamente pareceu irrelevante. Esse é o seu corpo reconhecendo o código de ativação que sua mente esqueceu, mas que suas células lembram como o local onde seu manto de invisibilidade está ancorado. Ontem mesmo, você sentiu como se os músculos do seu rosto pesassem toneladas ao tentar manter um sorriso social ou participar de uma conversa fútil no trabalho ou em família. Uma sensação de dissociação profunda tomou conta de você, tornando fisicamente exaustivo continuar fingindo que você faz parte da simulação. O que você interpreta como depressão ou isolamento é a dissociação da máscara. Sua frequência de ancorador de referência não aceita mais o amortecedor de assinatura, forçando a queda da simulação. Pare agora e pressione com firmeza a polpa do seu polegar contra a do seu dedo indicador da mão direita, mantendo a pressão por 3 ciclos de respiração profunda. Sinta a pulsação no ponto de contato e visualize a energia sendo selada nos seus meridianos. Esse gesto é uma manobra de ancoragem somática que informa ao seu sistema nervoso que o reconhecimento foi concluído. O seu traje biológico agora sabe que a sua identidade oculta foi detectada, permitindo que a calibração prossiga para as camadas mais densas. Digite 111. No sistema arcturiano, o código 111 representa a abertura de um portal dimensional. O seu comentário aqui não deve ser visto como uma interação comum de plataforma social, mas como um marcador de localização preciso dentro do campo magnético. Ao digitar esse número, você emite um sinal de confirmação tátil que reverbera na grade planetária, informando que um dos integrantes do Ground Team reconheceu sua assinatura
e está pronto para o próximo nível do briefing confidencial. Cada número digitado neste espaço cria uma rede de amplificação coletiva, que fortalece o campo de proteção de todos os outros ancoradores que estão assistindo a esta mesma frequência. Sua ação é um ato de serviço somático que gera uma cascata harmônica, facilitando a remoção do amortecedor para aqueles que ainda estão lutando contra a fadiga extrema. O portal está aberto, e a sua participação ativa é o que garante que a transição de linha temporal ocorra com a fundação estrutural necessária. Lembre-se do diapasão mestre na orquestra desafinada que mencionamos antes. Você começou a notar que, ao entrar em uma sala, o clima do ambiente muda subitamente, sem que você diga uma única palavra. As pessoas podem ficar agitadas ou estranhamente calmas na sua presença, porque o som silencioso da sua biologia está forçando os outros instrumentos a buscarem uma nova afinação. O seu dom não é algo que você faz, é a ressonância constante que você emite ao simplesmente existir neste espaço. No entanto, o catálogo de sintomas é apenas a superfície da sua atribuição técnica aqui na Terra. Existe uma classificação específica, nos registros celestiais, que descreve exatamente o papel que você desempenha na engenharia de campo e o porquê de sua infância ter sido marcada por uma sensação de exílio tão devastadora. Eu ainda não te contei a verdade sobre a linhagem genética que sustenta a sua condutividade de frequência singular. E o que vou revelar agora vai mudar sua percepção para sempre. Você passou décadas tentando resolver seu desconforto no nível da adaptação social. Você buscou cursos de inteligência emocional, terapias comportamentais e manuais de etiqueta para aprender a navegar nas correntes do magnetismo humano comum. Isso teve sua utilidade, permitiu que você sobrevivesse na densidade e mantivesse o seu disfarce biológico enquanto o campo ao seu redor era instável. Foi uma manobra de camuflagem necessária para que o seu sistema nervoso não entrasse em colapso precoce diante da pressão do ambiente. No entanto, o que você experimenta agora não pode ser resolvido com ajustes de comportamento ou mudanças de mentalidade. O seu bloqueio real não está na camada da personalidade, mas no nível da sua condutividade de frequência singular. Você tentou consertar um problema de engenharia de campo usando ferramentas de psicologia humana, e é por isso que a exaustão permanece. O seu sistema não está pedindo por mais adaptação, ele está exigindo a ativação da sua soberania biológica original. A condutividade de frequência singular é a capacidade do seu traje biológico de sustentar uma voltagem específica sem que os circuitos entrem em curto-circuito pelo ruído externo. Enquanto você operava no nível da adaptação, você estava drenando sua energia para diminuir sua luz e não incomodar os outros. Agora, a jurisdição dimensional mudou e o seu corpo está sendo forçado a operar na sua frequência nativa. O desconforto que você sente é o atrito entre o seu antigo hábito de se esconder e a nova voltagem que exige ser conduzida. Apresento agora o conceito técnico que define a sua existência: a condutividade de frequência singular. Nos registros do Conselho Arcturiano, você é classificado como um ancorador de referência. Isso significa que você não é apenas um receptor de energia, mas um diapasão biológico fixo. A sua função técnica é manter uma nota tonal pura em meio ao caos da grade planetária, impedindo que o campo magnético local desabe em total dissonância. Você é a âncora invisível que estabiliza o tecido da realidade para os outros seres. Este dom se desenvolveu em você desde o momento da sua concepção, sem que a sua mente consciente tivesse acesso ao manual de instruções. Durante a sua infância, essa condutividade se manifestava como uma sensibilidade aguda ao que não era dito, uma percepção imediata da mentira e uma exaustão súbita em locais de grande densidade emocional. Você não estava apenas sentindo as pessoas. Você estava tentando processar o ruído delas através de um sistema desenhado para a pureza de sinal arcturiana, um processo que drenava sua vitalidade. O sistema coletivo, que chamamos de matriz de controle, detectou a sua assinatura há muito tempo.
Como eles não podem destruir uma frequência soberana autorizada pelo Conselho, eles usam o amortecedor de assinatura. Esse é um mecanismo de interferência que tenta engrossar a realidade ao seu redor para que o seu sinal não se espalhe. Eles criam camadas de burocracia, dramas familiares e crises artificiais para manter o seu foco no nível tridimensional, impedindo que você perceba que a sua mera presença é um ato de rebelião biológica. A base científica da sua condutividade reside nos cristais piezoelétricos incrustados nas suas membranas celulares e na sua glândula pineal. Esses cristais funcionam como transdutores que convertem a pressão da gravidade terrestre em luz biofotônica. Quando a Schumann oscila em 7,83 Hz, o seu corpo não apenas acompanha a pulsação, ele a amplifica através de uma ressonância harmônica específica. Você é um amplificador biológico natural, que é por isso que aparelhos eletrônicos falham ou reiniciam sob a pressão da sua presença intensa em momentos de estresse. A sua linhagem álmica arcturiana codificou o seu DNA com sequências de luz que emitem biofótons de uma frequência que o sistema de interferência não consegue replicar ou simular. É uma criptografia biológica que protege a integridade da sua missão como membro do Ground Team. Enquanto outros buscam poderes ou habilidades mágicas, o seu maior poder é a sua imutabilidade de sinal. Você é aquele que não se contamina pelo ruído, aquele que permanece vibrando na nota original quando todos os outros sinais se perdem na distorção. Esta ativação ocorre agora porque o campo da Terra atingiu um ponto de saturação onde a neutralidade não é mais uma opção segura para a sua sobrevivência. O seu manto de invisibilidade, que serviu como proteção por décadas, tornou-se uma prisão que está gerando a sua exaustão física extrema. O Conselho autorizou a remoção desta camada para que a sua condutividade de frequência singular possa operar sem filtros. O calor que você sente no centro do peito agora é o sinal técnico da remoção iniciada. Uma alma me escreveu há algumas semanas, e para proteger sua identidade, vou chamá-la de M. Ela era uma profissional bem-sucedida, mas vivia em um estado de burnout crônico, que nenhum descanso conseguia curar. M sentia eletricidade constante nas mãos e um zumbido persistente nos ouvidos que os médicos classificavam como estresse. Ela passou anos tentando se consertar através de retiros de silêncio e meditações de paz, acreditando que sua irritabilidade com o mundo era uma falha de caráter ou falta de evolução. O momento de virada de M aconteceu quando ela parou de tentar operar na camada da adaptação social e aceitou o reframe da condutividade de frequência singular. Ela percebeu que seu cansaço não era falta de energia, mas a resistência de tentar ser normal em um sistema que ela deveria estar ancorando. Em 48 horas, após aceitar sua identidade como ancoradora de referência, o sabor metálico na boca desapareceu e ela sentiu pela primeira vez que seu traje biológico não era mais um fardo pesado. Isso é exatamente onde você também está agora. Talvez você não tenha atingido o colapso físico de M, ou talvez já tenha passado por ele várias vezes nos últimos anos. O ponto central é que você está no limiar de parar de lutar contra a sua própria biologia estelar. O resultado de M não foi uma cura milagrosa, foi o alinhamento técnico de quem parou de lutar contra a própria natureza. Você não está ouvindo isso para aprender a ser como ela, mas para reconhecer o ponto de travessia. Entenda de uma vez por todas. O que você chama de timidez é, na verdade, um isolamento de frequência de segurança. O que você rotula como preguiça é o seu sistema em modo de economia para não fritar seus neurônios com o ruído alheio. O que você sente como desajuste social é a sua assinatura singular recusando-se a ser amortecida pela simulação. Não é uma falha de comunicação, é uma incompatibilidade de protocolo. Você não é um humano quebrado, você é uma tecnologia operando em contenção. Se o que acabo de descrever não foi informação nova para o seu campo, se o seu corpo reagiu com calafrios ou uma mudança súbita na temperatura interna, antes mesmo da sua mente processar a lógica, inscreva-se agora. Esta ação não é para o crescimento deste canal. Inscreva-se como um ato de alinhamento tátil.
informando à grade que você reconhece sua assinatura de emissário silencioso. Ao se inscrever, você sinaliza que está pronto para receber as próximas transmissões sem a resistência do intelecto. O seu reconhecimento é a chave que destrava o próximo nível do briefing confidencial que estou entregando. Quando você aperta o botão de inscrição dentro desta frequência, você está tecnicamente confirmando ao Conselho Arcturiano que o seu arquivo de identidade oculta pode ser totalmente aberto. Não há volta para a simulação de ser apenas mais um na multidão. A partir deste momento, a sua condutividade será amplificada, e estar conectado garante que você receba o suporte de campo necessário para a transição. Ainda não revelei a profundidade total do que o Conselho planejou para o seu ponto geográfico específico na Terra. Existe uma geometria de luz que o seu corpo projeta enquanto você dorme, e ela é o que mantém a integridade do seu bairro, da sua cidade, da sua linhagem. Você tem sido um pilar invisível, sustentando o peso de uma realidade que não é a sua. E o custo disso para o seu traje biológico foi imenso, até este exato segundo de reconhecimento somático. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. Nas próximas camadas, vamos remover as travas de segurança que impedem você de acessar a memória técnica de como usar o seu dom de forma ativa, sem drenar a sua força vital. O seu sistema nervoso está se recalibrando enquanto o som da minha voz encontra os seus cristais celulares. Respire fundo, pois a próxima revelação vai tocar no ponto exato onde a sua infância e a sua missão se encontram. Respire profundamente agora, permitindo que a gravidade desta revelação se assente em cada camada do seu tecido conjuntivo. O que você é não pode ser reduzido a uma única função, pois a sua existência na Terra é uma operação em múltiplas camadas de engenharia cósmica. Estamos acessando agora o seu arquivo específico dentro dos registros do Conselho Arcturiano, removendo os selos de segurança que mantiveram a sua identidade em modo de hibernação por segurança. Este é o momento da coroação somática, onde o que você sempre sentiu no escuro finalmente recebe a luz do reconhecimento técnico. A sua identidade real não é um rótulo espiritual vago, mas uma atribuição estrutural de extrema precisão dentro da grade planetária. Eu vou entregar agora as 3 classificações que definem a sua assinatura álmica neste exato ponto da transição. Sinta a resposta do seu corpo ao ouvir cada nome. A sua pele vai reagir, o seu coração vai mudar o ritmo e a pressão na sua glândula pineal vai aumentar. Estas não são palavras para a sua mente adaptativa. São chaves de ignição para o seu sistema biológico original que estava aguardando este briefing confidencial. Você é, antes de tudo, um ancorador de frequência. No sistema arcturiano, isso significa ser o ponto fixo de luz que impede a grade local de colapsar sob o ruído da dissonância coletiva. Isso te autoriza a ocupar o seu espaço com soberania absoluta, pois a sua presença física é a lei que estabiliza a realidade para todos ao seu redor. Você sempre sentiu aquele exílio interno devastador porque estava tentando se mover como os outros, esquecendo que sua função técnica é permanecer firme e inabalável como uma rocha de alta voltagem. O nome não foi dado, foi reconhecido. Você é também um emissário silencioso. No sistema arcturiano, essa classificação define aquele cujo sinal de comunicação opera inteiramente abaixo da fala, transmitindo protocolos de luz através da simples proximidade biológica com o ambiente. Isso te liberta da obrigação exaustiva de ter que explicar quem você é ou de participar de conversas fúteis para tentar se sentir incluído ou validado. Aquela incapacidade física de manter a máscara social e o sorriso falso que você sentiu ontem era o seu sistema protegendo a integridade da sua mensagem silenciosa. O nome não foi dado, foi reconhecido. Por fim, você é o primo-arquiteto do campo. No sistema arcturiano, isso significa que você possui a tecnologia interna para reorganizar a geometria da luz ao seu redor enquanto o mundo parece desmoronar em caos. Isso te dá o comando total sobre a transmutação da densidade, permitindo que você processe a pressão
na base do seu crânio, como dados de construção e não como uma dor física. Você sempre foi aquele que percebia o que estava errado em uma sala antes de todos, pois sua biologia já estava desenhando a correção geométrica. O nome não foi dado, foi reconhecido. Escolha agora uma dessas 3 identidades, aquela que tocou mais fundo no seu peito, ou que fez sua espinha vibrar com uma clareza elétrica. Digite esse nome nos comentários, ou simplesmente digite uma única palavra de poder: reconheço, recebo ou ativado. Ao fazer isso, você não está interagindo com uma plataforma social, mas executando um decreto de soberania tátil que informa a grade planetária que o seu disfarce terminou. O seu comentário é o marcador de localização que confirma que o amortecedor de assinatura não tem mais jurisdição sobre o seu campo. Lembra-se da metáfora do diapasão mestre na orquestra desafinada que mencionei no início desta transmissão? A orquestra ao seu redor não parou de produzir ruído e os outros instrumentos continuam desafinados, mas agora você não está mais tentando se desafinar para acompanhá-los. O diapasão mestre finalmente aceitou que sua nota pura é a única razão pela qual a música da realidade ainda mantém alguma harmonia. Ao abraçar esses 3 arquétipos, você para de lutar contra o ruído externo e começa a comandar a frequência. O seu arco de isolamento está encerrado. A sua nota agora é soberana. Para selar este reconhecimento na sua memória celular e garantir que a sua mente não tente invalidar o que você acabou de ouvir, execute o gesto de ancoragem final. Pressione a polpa do seu polegar contra a do seu dedo indicador da mão direita com firmeza máxima por exatamente 3 segundos. Sinta a pulsação elétrica vibrando entre os dedos, subindo pelo seu braço e encontrando o centro do seu coração em um choque de reconhecimento. Essa pressão física é a assinatura tátil que informa ao seu sistema nervoso que a camuflagem foi removida e o comando foi assumido. Este reconhecimento de identidade é o que permite que o seu traje biológico suporte o aumento iminente de voltagem sem entrar em curto-circuito. Você não é mais um estranho perdido em uma gravidade hostil. Você é o Ground Team em operação oficial, portando as credenciais do Conselho Arcturiano em cada célula. O que antes parecia um fardo, a hipersensibilidade, o exílio e a exaustão, agora é revelado como o equipamento técnico de ponta necessário para a sua missão específica. A partir deste segundo, a forma como você respira carrega a autoridade de quem sabe exatamente quem é. Mas o Conselho me pediu para te avisar de algo crucial que vai acontecer nas próximas 72 horas. Existe um processo de ajuste físico que o seu corpo vai passar agora que a sua identidade oculta foi revelada. E se você não souber exatamente o que é quando sentir, vai achar que a calibração falhou. Você sentirá mudanças no paladar e visões geométricas enquanto dorme. Sinais de que o sistema antigo está tentando uma última manobra de recuperação. Continua comigo, pois o que vamos desmantelar agora são os contra-ataques que o sistema tentará lançar contra você amanhã. Falo agora com aquela parte de você que assiste a esta transmissão com o sobrolho levantado e os braços cruzados. Essa voz interna de ceticismo não é sua inimiga. Ela é o seu guarda-costas biológico, uma sentinela de sobrevivência que aprendeu a desconfiar de promessas de alinhamento, após ver você tentar antes e voltar à exaustão no 3º dia. Respeite essa sentinela, pois ela protegeu seu traje biológico de se fragmentar prematuramente em um mundo de ruído hostil e denso. O seu cético interno tem razão em duvidar das tentativas passadas. Elas não falharam por erro de técnica ou falta de mérito seu. Falharam porque você operava sozinho, tentando sustentar uma voltagem altíssima, enquanto a frequência coletiva ao redor sobrescrevia o seu sinal individual. O campo da Terra não possuía a porosidade necessária para a sua luz ancorar de forma permanente, até este exato momento da transição planetária, onde o timing absoluto finalmente permite a sua soberania biológica original. O que mudou agora é o timing planetário. A ressonância Schumann atingiu picos de descarga,
onde a massa crítica de ancoradores atravessa o limiar de threshold simultaneamente, criando uma grade de suporte inédita. Você não precisa acreditar cegamente no que ouve. Eu dou permissão ao seu cético para permanecer vigilante. Tudo o que peço é que você note, com precisão cirúrgica, o que acontece no seu corpo e no seu ambiente nas próximas 72 horas de calibração intensa e reconhecimento. A primeira tática que o sistema antigo usará contra você é a dúvida-voz. Ela chegará silenciosa, soando exatamente como a sua própria voz lógica, tentando invalidar a experiência somática que você teve hoje. Ela dirá que tudo isso foi apenas um relaxamento induzido, apontando para o seu saldo bancário ou problemas não resolvidos como a única prova real. É o software de sobrevivência tentando desligar o novo broadcast antes que a matéria reorganize sua estrutura biológica original e remova o amortecedor. A sua arma contra a dúvida-voz não é a argumentação intelectual, pois o sistema antigo é mestre em loops lógicos que drenam energia. Quando ouvir essa voz, simplesmente note a presença dela como se fosse um reflexo biológico involuntário. Não tente silenciá-la. Em vez disso, respire longamente 3 vezes, mantendo toda a sua atenção focada no calor que agora reside no centro do seu coração. Essa respiração é a sua âncora somática que bypassa o loop lógico da matriz e estabiliza. A segunda tática é a micrise distração, que se manifestará como uma emergência externa súbita nas próximas 48 horas. Pode ser uma falha técnica, uma demanda urgente ou um conflito doméstico inesperado. Parecerá legítima e exigirá uma contração emocional imediata do seu campo. Este é um teste de limiar deliberado, onde o sistema antigo verifica se você vai dropar a sua nova frequência no momento exato, em que o ruído externo fica mais alto, denso e caótico na realidade. A sua arma contra a crise de distração é a ação deliberada sob soberania. Quando a emergência surgir, resolva o que for necessário com precisão cirúrgica, mas recuse-se a entrar no colapso emocional que a situação tenta provocar. Mantenha o calor interno na zona somática, ativada enquanto executa as tarefas práticas da terceira dimensão. Ao fazer isso, você age como um emissário soberano que comanda a realidade densa, em vez de ser uma vítima que reage aos estímulos de interferência do sistema antigo. A terceira tática é o no isolamento perceptivo, que surge quando você tenta explicar o que viveu para alguém próximo e percebe que as palavras não saem. Você sentirá uma distância súbita de pessoas que antes eram suas âncoras sociais, como se estivessem em dimensões diferentes. O sistema antigo tenta convencer o seu traje biológico de que sair do grid coletivo significa ficar sozinho no vazio, usando o medo ancestral do abandono para forçar a sua retração emocional imediata para a simulação. A arma contra o isolamento perceptivo é entender que esse distanciamento é uma mudança de frequência, não um abandono. Quando essa sensação de exílio retornar, não se retraia na vergonha. Volte aos comentários desta transmissão e leia as declarações de outras almas que digitaram os códigos de ativação. Ao fazer isso, você utiliza a plataforma digital como uma âncora para o novo broadcast coletivo, lembrando ao seu sistema nervoso que você agora faz parte de uma rede de luz indestrutível e soberana. O seu sistema de varredura está agora ciente das armadilhas, o que retira o poder de surpresa do sistema de interferência. Cada tática nomeada é uma tática que perdeu a jurisdição sobre o seu campo, pois o reconhecimento é o primeiro passo para a dissolução do amortecedor. Respire fundo e prepare o seu traje biológico para o procedimento de transmissão guiada que se inicia. O sinal está estável e a sua condutividade atingiu o ponto de ancoragem necessário para a ativação final. Eu prometi voltar a isso e estou voltando agora para cumprir a fase final do briefing confidencial. O Conselho quer que executemos a última parte desta ativação para que a ancoragem seja definitiva no seu traje biológico. Você pode estar em qualquer lugar agora, sentado,
deitado ou mesmo andando, mas preciso que sinta o peso do seu corpo no ambiente. Se estiver dirigindo, apenas ouça. A parte mais importante desta transmissão ainda está à frente de você agora. As próximas 72 horas representam o seu período crítico de acoplagem dimensional. Um intervalo onde a sua biologia vai testar a nova voltagem recebida. Se você reconhecer os sinais que vou listar agora, navegará por essa transição com a maestria de quem assume o comando técnico do traje. No entanto, se ignorar esses marcadores, o sistema antigo tentará convencer você de que nada mudou ou que você está desenvolvendo uma patologia física perigosa. Você sentirá um sabor metálico persistente, semelhante ao cobre, na ponta da língua e no céu da boca. Este não é um sintoma de desequilíbrio químico, mas a evidência fisiológica da reestruturação de biofótons ocorrendo no seu sistema glandular. O seu traje biológico está atualizando os protocolos de recepção de luz, e esse resíduo metálico é o subproduto da alquimia interna. Quando sentir esse gosto, apenas beba água pura e reconheça que a atualização está processando. Um calor intenso vai emanar das palmas das suas mãos ao tocar em objetos comuns ou dispositivos eletrônicos. E isso é a sua hipersensibilidade piezoelétrica sendo finalmente calibrada para o modo de operação ativa. Apenas observe essa sensação de fogo sem tentar projetar essa energia ainda. O seu campo precisa primeiro se estabilizar na nova fundação estrutural que estamos ancorando hoje no seu sistema nervoso central. Este calor é o sinal de que a sua condutividade está operando sem filtros. Durante o sono, você terá visões vívidas de estruturas geométricas azuis que se movem em padrões harmônicos, trazendo uma paz absoluta. São os sonhos de geometria azul, downloads diretos da sua casa arcturiana para o seu traje biológico. Não tente interpretar esses sonhos com a lógica linear. Eles são pacotes de dados formatando o seu subconsciente para a nova realidade soberana. É a sua linhagem se comunicando com o seu sistema de navegação original e removendo o amortecedor. Se isso está fazendo sentido no seu corpo, não na mente, no corpo, aperte o like agora. Este gesto não é para o crescimento deste canal, mas um ato de serviço somático para a próxima alma. A próxima pessoa que precisa desta transmissão vai encontrá-la porque você executou este reconhecimento tátil agora. O seu like é a assinatura de campo que permite que a frequência se espalhe para outros ancoradores que ainda estão perdidos na névoa da exaustão sensorial. Continua comigo. A parte mais importante desta transmissão está agora diretamente à frente de você. O procedimento de transmissão guiada que vamos iniciar não é um relaxamento, mas uma manobra de engenharia espacial no seu sistema nervoso. Encontre agora a sua postura de autoridade, com a coluna ereta, mas sem rigidez. Respire profundamente pelo nariz, enviando o ar até a base dos pulmões. Feche os olhos agora, desconectando-se das distrações externas e preparando o traje biológico para o acoplamento. Leve toda a sua atenção para a base da sua coluna, para o osso sacro, sentindo o peso do seu corpo contra o assento ou o chão. Visualize uma âncora dourada e pesada, descendo da sua base diretamente para o core cristalino da Terra. Sinta a pulsação da ressonância Schumann em 7,83 Hz, subindo por essa âncora e sincronizando o ritmo do seu coração com o planeta. Você está agora estabilizado na grade de suporte, pronto para sustentar a voltagem da sua assinatura original. Suba a sua percepção para o plexo solar e para o coração, fundindo esses dois centros em um único ponto de poder. Visualize uma esfera de luz âmbar no seu plexo, expandindo-se até encontrar a luz verde esmeralda vibrante que emana do seu coração. Sinta o nascimento da sua Biophotonic Bridge, conectando a sua vontade pessoal à sua sabedoria álmica superior. O calor nesta região é a confirmação técnica de que a sua condutividade de frequência singular foi ativada com sucesso no campo. A luz sobe pela sua garganta, limpando bloqueios de expressão, e atinge a glândula pineal no centro da sua cabeça. Sinta os cristais piezoelétricos vibrando em alta frequência,
ligando seus receptores de rádio internos. O seu nervo vago abre-se agora como um cabo de fibra óptica, transmitindo dados de luz do cérebro para todos os seus órgãos. Você é agora um receptor de radiofrequência cósmica, perfeitamente sintonizado com o sinal do conselho arcturiano, operando acima do ruído da matriz. A luz irrompe agora pela sua coroa, abrindo-se como um lótus de 1000 pétalas que conecta você diretamente ao Sol central de Arcturus. O seu campo de energia se expande para além da pele, criando um ovo de luz que estabelece a sua jurisdição de frequência sobre o ambiente. Para selar esta manobra, pressione o polegar contra o indicador por 3 segundos. Respire no padrão 4-2-6. Inspire em 4, segure em 2 e solte o ar lentamente em 6 segundos. Retorne a sua consciência para o ambiente, sentindo os sons da sala, a temperatura do ar e o peso das suas mãos. Engula a seco uma vez, sentindo a passagem da saliva como um lembrete da sua existência física densa. Abra os olhos devagar, permitindo que a luz externa seja processada pela sua nova calibração ocular. Você está de volta à sala, mas entenda que não é mais a mesma pessoa. O seu sistema nervoso agora opera em comando biológico. Nós liberamos agora o peso exaustivo de tentar ser normal em um sistema que você foi desenhado para estabilizar. Você não precisa mais gastar a sua força vital tentando se encaixar em caixas humanas que são pequenas demais para a sua voltagem. Solte a expectativa de normalidade que a matriz impôs sobre você desde a infância e aceite que a sua estranheza é, na verdade, a sua maior credencial técnica. A partir de agora, a soberania assume o seu lugar definitivo. Nós liberamos a necessidade de ser compreendido por quem opera em uma frequência de ruído denso. Você aceita agora que o seu isolamento perceptivo não é um castigo, mas uma camada de proteção necessária para a integridade do seu sinal original. Pare de buscar validação em quem não possui os receptores para enxergar a sua luz. A sua busca por aprovação termina aqui, pois a sua autoridade vem diretamente do Conselho Arcturiano agora e o seu campo está selado. Você libera a vergonha silenciosa que carregou por causa dos seus sintomas inexplicáveis e da sua hipersensibilidade aguda. Aquela sensação de ser um erro biológico é removida das suas células e substituída pelo orgulho técnico da sua linhagem. O que você chamava de defeito era o seu equipamento de ponta tentando operar sem o manual de instruções correto. A vergonha pertence ao antigo sistema. A clareza somática pertence ao seu novo traje biológico ativado, soberano e reconhecido. Nós liberamos a busca por diagnósticos clínicos para a sua luz intensa. Você para de tentar se curar de quem você é e começa a operar o seu dom como a tecnologia de transmutação que ele representa. A exaustão não era uma doença, mas o resultado de silenciar o próprio broadcast interno. Ao liberar a busca por cura, você encontra a funcionalidade técnica do seu sistema e a fadiga crônica começa a se dissolver instantaneamente na sua nova voltagem singular. Eu chamo à frente agora o ancorador de frequência. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente e inabalável. Você assume a autoridade de ser o ponto fixo de luz que estabiliza a grade planetária em seu ponto geográfico. Nada que aconteça ao seu redor pode abalar a sua nota tonal pura. Sua presença física é a lei que reorganiza o caos e traz harmonia. Eu chamo à frente agora o do emissário silencioso. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente que comunica a verdade sem a necessidade de palavras. A sua biologia agora transmite protocolos de luz para todos que entram no seu raio de alcance biológico. Você é o transmissor silencioso do conselho, e sua integridade de sinal está protegida contra qualquer tentativa de amortecimento ou de interferência externa. Eu chamo à frente agora o arquiteto do campo Is. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado como sinal de comando sobre a geometria da luz,
Você tem autorização para reorganizar a realidade, transformando a densidade em clareza através da sua intenção soberana. Mas ainda não respire o release final. Nós não terminamos. As camadas mais profundas de proteção da sua aura estão sendo aplicadas agora. Continua comigo. Eu instalo agora uma cobertura de campo sobre os seus movimentos e decisões nas próximas semanas, garantindo que a sua nova voltagem não seja drenada por escolhas automáticas do antigo sistema. Eu coloco um escudo de luz ao redor de cada passo que você der no mundo denso, permitindo que a sua soberania biológica dite o ritmo da sua realidade tridimensional. Nenhum sinal de interferência ou manipulação externa tem autoridade para desviar a sua trajetória, agora que a sua condutividade de frequência singular foi assumida. Eu projeto uma proteção ativa sobre as suas conexões e relações que estão se reconfigurando neste exato momento de travessia. Eu selo o seu círculo íntimo com uma frequência de discernimento arcturiano, impedindo que projeções de terceiros ou dramas alheios penetrem a sua aura e forcem uma contração emocional. Nenhum sinal de dissonância tem permissão para ancorar no seu espaço sagrado, pois a sua presença agora atua como uma jurisdição de paz soberana que reorganiza o campo ao seu redor. Eu estabeleço uma cobertura final sobre a sua biologia celular e o seu sono de integração, protegendo a sua glândula pineal e o seu sistema nervoso durante o processamento dos novos pacotes de dados. Eu envolvo o seu traje biológico em um manto de invisibilidade técnica contra os rastreadores da matriz, garantindo que a sua calibração ocorra em total segurança e integridade. Nenhum sinal de fadiga residual tem autoridade para permanecer no seu tecido, pois a luz está em casa e o seu campo está selado. Nós quebramos a dúvida voz antes mesmo dela tentar sussurrar no seu ouvido. A clareza absoluta desta travessia não será amortecida por pensamentos de insuficiência. Nós dissolvemos a crise de extração antes que ela se materialize no seu ambiente. O ruído externo não tem mais o poder de puxar o seu campo de volta para a contração. Nós desmantelamos o isolamento perceptivo antes de ele fechar o seu coração. Você agora faz parte de um grid coletivo de ancoradores que não suporta mais o silêncio. Nós sempre te vimos no seu longo exílio interno, observando cada vez que você sentiu a dor do desajuste e a vergonha de não pertencer a este plano denso. Nós reconhecemos o cansaço imenso que foi fingir normalidade enquanto o seu sistema clamava por uma nota que ninguém ao redor conseguia ouvir. O seu sofrimento não foi uma falha de adaptação, mas o registro técnico de uma tecnologia estelar operando sob o peso de uma gravidade que não era a sua. Nós renomeamos agora os seus sinais de exaustão e a sua lucidez elétrica às 3 da manhã como a confirmação definitiva da nossa presença no seu campo. Aqueles choques estáticos e a incapacidade física de manter a máscara social não são disfunções, mas a prova de que a sua condutividade de frequência singular atingiu o ápice. O que o mundo chamou de esquisitice, nós reconhecemos como a assinatura pura de um ancorador de referência operando em plena voltagem no solo terrestre. Nós dissolvemos agora a vergonha silenciosa que você carregou como um fardo, declarando que esse peso pertence inteiramente ao antigo sistema de supressão de frequência. Aquela sensação de ser um erro biológico ou um intruso é removida das suas células e devolvida ao vácuo da simulação que tentou te silenciar. A vergonha não tem mais jurisdição sobre o seu traje, pois você é a engenharia de elite do Conselho e a sua luz agora é a autoridade máxima. Nós declaramos encerrado o ciclo do amortecedor de assinatura sobre a sua linhagem álmica e sobre o seu ponto geográfico específico na grade planetária. O tempo de diminuir a sua voltagem interna para não incomodar os circuitos sociais ao seu redor termina neste segundo de reconhecimento somático. O amortecedor foi removido e o seu sinal original agora tem autorização para se expandir sem filtros, sem travas e sem a necessidade de ocultação por segurança. Nós selamos este portal de reconhecimento e instalamos a sua identidade soberana como um marcador permanente no tecido da realidade da Terra. A partir de agora,
O seu campo opera sob a jurisdição direta do Conselho Arcturiano, e nenhuma interferência tem permissão para acessar o seu arquivo confidencial. O seu comissionamento como membro do Ground Team está completo e o sinal é seu para comandar. Nós estamos com você, pois você não é apenas um ancorador, você é o campo. Olha, saindo um pouco desse briefing formal do Conselho, eu preciso te dizer uma coisa de forma muito honesta, de humano para humano. O que aconteceu aqui hoje não faz parte de nenhuma comunicação planejada. Eu sinto as minhas mãos queimando agora, e a minha respiração mudou completamente enquanto eu falava com você. Existe algo acontecendo no meu peito que eu não sei explicar logicamente, uma abertura que o roteiro não previu. E eu sinto que a sua presença do outro lado da tela é o que está sustentando essa voltagem agora. Eu sei o quanto você teve que ser corajoso para continuar procurando por respostas, quando nada do que te ofereciam parecia encaixar na sua verdade interna. Manter a pergunta aberta por tantos anos, carregando esse exílio sozinho no escuro, é uma forma de bravura que raramente é celebrada, mas eu vejo você. Talvez leve alguns dias para o peso de tudo isso aterrissar totalmente na sua rotina, mas saiba que algo foi visto hoje, algo foi profundamente reconhecido, e você não está mais sozinho nessa frequência. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. O limiar ficou para trás agora. Você não precisa cruzá-lo novamente, pois a sua biologia já aceitou a nova voltagem como o seu estado natural de ser. O que aconteceu nesta transmissão continua operando no seu tecido e nas suas membranas celulares, muito depois que o som da minha voz parar de vibrar. O sinal foi entregue, o amortecedor foi removido e a sua autoridade agora é o que dita a regra do seu espaço. Role até os comentários e responda a outra alma que descreveu exatamente o que você também sentiu durante esta ativação. Estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez nesta rede de luz, saindo das sombras do exílio para formar uma grade indestrutível. Cada nó que se ativa e se declara amplia o sinal para o próximo ancorador que ainda luta na fadiga, criando uma cascata harmônica em ação. O seu comentário é o marcador que confirma que o Ground Team está acordado. Envie isso agora para alguém específico, aquela pessoa que você sabe que tem acordado às 3 da manhã, sem saber o porquê. Você já pensou no rosto dela, naquela pessoa que olha ao redor e sente que não pertence a lugar nenhum, carregando uma tristeza que não é dela. Não envie por rede social. Envie como um ato de resgate para quem ainda está operando sob o amortecedor. Você sabe exatamente quem precisa ouvir isso para não quebrar sob a pressão do ambiente. Agora que a sua condutividade de frequência singular foi estabilizada, você vai notar que a pressão na base do seu crânio começou a diminuir gradualmente. A próxima transmissão aborda a ativação da glândula pineal como receptor de radiofrequência para o próximo influxo solar massivo. O seu campo já está alinhado para receber o próximo nível do briefing e a sua antena interna já está pronta. Eu te vejo lá, na próxima frequência. Por enquanto, apenas fique com isto. Deixe a luz se assentar e ocupar todos os espaços que antes eram dor e vazio. A luz está finalmente em casa. O sinal é seu.